Graça e paz. O Salmo 147, verso 5, Ezequiel 11, também no verso 5, Atos 15, 18, Romanos 11, 33 a 36 e Hebreus 4, 13, tem algo em comum. Eles falam sobre a onisciência de Deus. A palavra onis, que significa todo, e a palavra ciência, que significa conhecimento. Então, a palavra onisciência significa ter todo o conhecimento, ter toda a ciência. É um termo que só pode ser aplicado de maneira apropriada a Deus. Somente um ser infinito e eterno é capaz de conhecer todas as coisas. O conhecimento de uma criatura finita é sempre limitado por um ser finito. Deus, sendo infinito, é capaz de conhecer, reconhecer, entender todas as coisas e assimilar tudo isso. Deus nunca aprende algo, Deus nunca adquire um novo conhecimento. O futuro, bem como o passado e o presente, são totalmente conhecidos por Ele. Nada pode surpreendê-lo, devido ao fato de que o conhecimento de Deus excede imensamente o nosso, porque é muito mais elevado. Alguns cristãos acreditam que o pensamento de Deus difere radicalmente em natureza do nosso pensamento. Por exemplo, tem se tornado comum entre os cristãos a afirmação de que Deus opera numa lógica diferente da nossa. Esse conceito é conveniente quando tropeçamos em um ponto difícil da nossa teologia, da nossa compreensão. Se nos encontramos fazendo afirmações contraditórias, aliviamos nossa tensão apelando para a lógica diferente de Deus. Podemos dizer, isso só pode ser contraditório para nós, mas não na mente de Deus. Esse raciocínio pode ser fatal para o cristianismo. Por quê? Se Deus de fato tem uma lógica diferente, ou seja, aquilo que é contraditório para nós é lógico para Ele, então não temos razão para confiar numa única palavra da Escritura. Qualquer coisa que a Bíblia nos diga, então, pode significar exatamente o oposto para Deus. Na mente de Deus, o bem e o mal podem não ser opostos. O anticristo pode, na verdade, ser o Cristo. O conhecimento superior de Deus lhe permite resolver mistérios que nos deixam perplexos. Isso, porém, aponta para uma diferença de grau no conhecimento de Deus, não para uma diferença no tipo de lógica que Ele usa. Visto que Deus é racional e nem Ele mesmo pode conciliar algumas contradições. A onisciência de Deus também emana da sua onipotência. Deus não é um todo ciente, não é alguém que conhece tudo simplesmente, porque Ele aplica seu intelecto superior no estudo profundo do universo e todo o seu conteúdo. Então Ele se aplicou a conhecer e conheceu. Ao contrário, Deus conhece tudo porque Ele criou tudo e a sua vontade prevalece sobre tudo. Como o governante soberano sobre o universo, Deus tem o controle deste universo. Embora alguns teólogos tentem separar as duas coisas, é impossível para Deus conhecer todas as coisas sem ter o controle, e é impossível para Deus controlar todas as coisas sem conhecê-las. Como todos os atributos de Deus, a onisciência e a onipotência são interdependentes, não há uma dependência entre si, duas partes necessárias do todo. A onisciência de Deus, como sua onipotência e onipresença, também se relacionam ao mesmo tempo.
O conhecimento de Deus é absoluto, no sentido em que Ele é eternamente consciente de todas as coisas. O intelecto de Deus é diferente do nosso, no sentido em que Ele não tem que acessar informações para conhecer, como um computador tem um arquivo que precisa ser acessado para que se saiba algo. Todo o conhecimento está sempre e diretamente diante dele. O conhecimento que Deus tem de todas as coisas é uma faca de dois gumes. Para o crente, oferece segurança, porque eu entendo na onisciência, no conhecimento de Deus, que Ele está no controle, que Ele entende. Deus não fica confuso, sem saber o que fazer diante dos nossos problemas, diante daquilo que nos confunde e nos assola. Para o não crente, entretanto, essa doutrina destaca o fato de que a pessoa não pode esconder-se de Deus. Seus pecados estão expostos diante dele. Como Adão, muitos tentam ocultar-se, mas não existe, porém, nenhum lugar no universo em que o olhar de Deus seja em amor ou em ira, não possa alcançar, não possa perscrutar, não possa vê-lo. A onisciência de Deus é também uma parte crucial da sua promessa de trazer justiça, introduzir justiça no mundo. Para que um juiz possa estabelecer um veredito perfeito e justo, ele precisa primeiro conhecer todos os fatos. Nenhuma evidência pode ser oculta do escrutínio de Deus. Ele conhece todas as circunstâncias, todas as atenuantes. Então, o que entendemos com a onisciência é que a onisciência significa todo conhecimento. Entendemos que somente um ser infinito pode possuir um conhecimento também infinito. Entendemos que Deus tem um grau de conhecimento muito mais elevado do que o das suas criaturas, mas que é do mesmo tipo de lógica. Atribuir um tipo diferente de lógica a Deus é fatal para o cristianismo. A onisciência de Deus é baseada em seu infinito ser e em sua onipotência. A onisciência de Deus é crucial para o seu papel como juiz do universo. A palavra diz que nada está oculto aos olhos daquele que tudo vê. Deus te vê, Deus te conhece, Deus sabe quem é você, Deus sabe o que você pensa, Deus sabe o que você pensa, Deus sabe como você vive, Deus sabe o que você disse, Deus sabe o que você vai dizer, Deus sabe o que você viveu, o que você vive, e Deus sabe como você viverá. O que isso nos dá? Conforto. Nossa história não surpreende a Deus. Deus não pode ser surpreendido. Que o Eterno te abençoe, em nome de Jesus.